Olá, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá tudo aí? Só sucesso? Então, sou o professor Lauro, estou voltando aqui para conversar com vocês sobre a questão 34 e a questão 46 da prova de 2019. São temas que vão abranger a sustentabilidade, né, e a questão da substituição do trabalho do homem pelo trabalho da máquina no campo. Bom, a questão 34, ela começa com uma figura, né, uma figura que vai meio que fazer uma referência à questão da troca do veículo, né, do carro como meio de transporte por uma bicicleta, remetendo à questão da sustentabilidade, né? O que acontece? Essa questão da sustentabilidade, ela faz referência à nossa camada de ozônio, que é como se fosse protetora da Terra, né, contra os raios ultravioletas. E o carro, né, a queima do petróleo, né, ele faz com que essa camada de ozônio que protege a Terra, ela tenha buracos. Então, o raio ultravioleta, ele incidiria sobre o ser humano, sobre os animais e sobre as plantas, de uma maneira destruidora, né? Lembrando que Polo Sul e Polo Norte já tem ali a camada de ozônio rompida. Então, quando a gente fala de efeito estufa, de aquecimento da Terra, tem a ver justamente com esse excesso, né, do gás carbônico, que é a queima do petróleo, que ao atingir a camada de ozônio, deixa ela enfraquecida, fazendo com que o raio ultravioleta penetre, né, com uma maior facilidade na Terra, fazendo com que a gente possa, né, ter no futuro gerações prejudicadas por conta dessa queima de petróleo. E a figura número 2 já fala assim, ó, compre antes do aumento o último mês de IPI reduzido. IPI, pessoal, é imposto sobre produto industrial, né, produto industrializado, no caso, que é um imposto do governo federal. Em 2009, ainda no governo do Lula, ele abaixou esse IPI por conta da crise econômica, para incentivar ao consumo. Então, a questão ela faz uma alusão, né? Faz uma referência, um contraponto entre a primeira imagem com a segunda. A primeira remete à questão da sustentabilidade, de você deixar o seu carro em casa e ir pedalando para o trabalho, que assim você diminui os efeitos, né, na camada de ozônio. Já a segunda remete a você consumir cada vez mais veículos automotivos dos quais tem uma emissão do gás carbônico prejudicial, né, na sustentabilidade. E ele continua a questão falando o seguinte: se considerarmos valores culturais relacionados à melhoria da qualidade de vida nas cidades, veremos que o logotipo da figura 1 e o anúncio da figura 2 representam diferentes pontos de vista, pois o que acontece? É o que eu falei, o primeiro ele tem a ideia da sustentabilidade, e o segundo tem a ideia do consumo. Lembrando que o consumismo faz com que as fábricas produzam cada vez mais mercadorias, o que vai de encontro com a ideia de sustentabilidade. Então, a alternativa A, defender o uso de bicicletas. A figura 1 aponta para um valor cultural individualista, que acarretará no aumento da poluição. Pelo contrário, se você utilizar como meio de transporte a bicicleta, você reduz o gás carbônico na camada de ozônio, o que melhora, né, a sustentabilidade da Terra para as gerações futuras. Criticar o consumo de automóveis. A figura 2 revela um valor cultural coletivo que provocará diminuição dos congestionamentos. Pelo contrário, se você na figura 2 comprova que com IPI reduzido, ou seja, você diminuiu o imposto, diminuiu o preço do produto, do carro no caso, você vai ter menos carro? Não, você vai ter mais carros circulando, o que vai gerar um congestionamento ainda maior. Opção C, propor a troca de um carro por uma bicicleta. A figura 1 representa um valor cultural coletivo de proteção ambiental. Perfeito! Alternativa C, ela vai justamente de encontro com os projetos futuros, né, de sustentabilidade com o planeta Terra. Então, a alternativa correta da questão 34, letra C. Promover o uso de automóveis. A figura 2 reforça um valor cultural individualista de preservação da saúde dos cidadãos? Não, pessoal. O carro, né, a queima do petróleo, faz com que o nosso oxigênio fique prejudicado, né, a poluição aumente. Então, questão 34, alternativa correta, letra C. Na questão 46, já vai tratar da substituição do homem pela máquina. Desde a Revolução Industrial de 1750, o ser humano vem se preocupando com essa troca, né? Em vez do ser humano trabalhar, quem faz o trabalho agora é a máquina. Então, na agricultura, as máquinas, os insumos. Insumo é tudo que você precisa para realizar uma atividade. Por exemplo, agora do Covid,
A gente tem a vacina, porém não tem o insumo. O que seriam os insumos? A agulha, a luva, a seringa. Então, ó, na agricultura, as máquinas, os insumos e as novas técnicas de produção elevam a produtividade do trabalho, permitindo que um número cada vez menor de pessoas produzam a mesma ou maior quantidade de mercadorias. A utilização desses recursos tecnológicos na atividade de escrita tem como uma de suas consequências a redução. Pessoal, se você antes tinha a necessidade de ter uma mão de obra de 20 pessoas para usar a enxada e cavar a sua terra, agora você tem um trator que com uma pessoa operando consegue fazer o trabalho de todas essas outras pessoas. Então, é a mecanização do campo. Por exemplo, no Mato Grosso, aqui no Brasil, a gente já tem o algodão que antes era feito, né, o plantio, a colheita, pelas mãos humanas. Agora nós temos uma máquina que já colhe esse algodão e já dá ele prensado. Então, é a máquina substituindo o homem. O trabalho da máquina, ele hoje vem abrangendo um número muito grande de mão de obra humana que não é mais necessária. Só que o que acontece? Agora a gente perde, né, o número de empregos, mas ganha em qualificação da mão de obra. Agora, esse cara que trabalha na roça, ele não pode simplesmente saber usar uma enxada. Ele tem que saber como manusear as máquinas, os softwares. Então, tudo está ligado a essa substituição aí do homem pela máquina, das novas tecnologias. Então, a utilização desses recursos tecnológicos na atividade de escrita tem como uma de suas consequências a redução quantidade de empregos no campo. Alternativa à letra A, pessoal. É só usar aquela ideia, né, que a gente tem desde a Revolução Industrial, que lá no início, 1750, quando as máquinas, né, principalmente a máquina de tear, fez o trabalho de 8 pessoas, significa que desses 8 trabalhos, só um vai conseguir emprego para manusear essa máquina de tear. Os outros 7 serão ofertas no mercado de trabalho, serão desempregados. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que tenha entendido aí legal. Grande beijo, grande abraço, não deixa de curtir, compartilhar. Tamo junto, valeu!